Hill dedicou mais de 20 anos estudando as mentes mais bem-sucedidas do mundo. Ele não buscava sorte, talento ou privilégios. Ele buscava o que todas elas tinham em comum. E o que Hill descobriu foi algo simples, mas profundamente ignorado. Tudo começa no pensamento. O pensamento não é apenas uma ideia passageira. Ele é uma força. Silenciosa, invisível, mas extremamente poderosa. Segundo Napoleon Hill, o pensamento é o ponto de partida de toda conquista. E também de todo fracasso. Antes de qualquer resultado existir no mundo físico, ele já existia na mente de alguém. Nada surge do acaso. Tudo nasce primeiro como um pensamento mantido, alimentado e repetido. O problema é que a maioria das pessoas não pensa de forma consciente. Elas apenas reagem. Reagem ao medo. Reagem às dificuldades. Reagem às opiniões dos outros. E quando você não escolhe seus pensamentos, alguém escolhe por você. Hill observou que pessoas comuns vivem presas a pensamentos de escassez, dúvida e autossabotagem. Elas acordam já cansadas, já derrotadas, já esperando o pior. Depois culpam o governo, o mercado, a família ou o destino. Mas nunca percebem que o verdadeiro inimigo está dentro da própria mente. Pensamento negativo não é apenas pessimismo. É programação mental. Você pensa pequeno, age pequeno e vive pequeno. Não porque é incapaz, mas porque foi condicionado a acreditar nisso. Napoleon Hill afirmava que a mente humana funciona como um ímã. Ela atrai circunstâncias compatíveis com os pensamentos dominantes. Se o medo domina, você atrai mais motivos para ter medo. Se a dúvida domina, você paralisa. Se a fé domina, você encontra caminhos onde antes só via obstáculos. A grande revelação de Hill é esta: quem controla a mente, controla o próprio destino. E quem não controla, vive à mercê das circunstâncias. Napoleon Hill deixou claro: pensar positivo não é desejar. Não é repetir frases vazias esperando que algo mágico aconteça. Pensamento positivo, para Hill, é pensamento direcionado, sustentado por emoção e propósito. Ele descobriu que todo pensamento que é repetido com intensidade emocional acaba sendo aceito pelo subconsciente como verdade. E o subconsciente não questiona, ele apenas executa. É por isso que duas pessoas podem enfrentar a mesma dificuldade e ter destinos completamente diferentes. Uma desiste, a outra se fortalece. A diferença não está na situação, mas na interpretação mental que cada uma faz dela. Hill ensinava que o pensamento positivo cria algo fundamental: clareza de objetivo. Quando a mente está alinhada a um propósito definido, ela começa a filtrar oportunidades, pessoas e decisões que antes passariam despercebidas. Você começa a enxergar caminhos onde antes só existiam muros. Mas existe um detalhe crucial que quase ninguém pratica: persistência mental. Pensar positivo por um dia não muda uma vida. Pensar positivo apenas quando tudo vai bem não gera transformação. Os grandes realizadores mantêm a mente firme mesmo quando os resultados ainda não apareceram. Eles continuam pensando certo enquanto tudo parece errado. E é exatamente aí que a maioria falha. Napoleon Hill afirmava que o medo, a dúvida e a procrastinação são estados mentais aprendidos e, portanto, podem ser desaprendidos. Mas isso exige vigilância diária sobre os próprios pensamentos. Pensamento positivo não elimina problemas, ele elimina a paralisia diante deles. E quando a mente deixa de ser um obstáculo, ela se torna a maior aliada da sua evolução. Napoleon Hill não deixou esse conhecimento apenas como teoria. Ele ensinou que o pensamento positivo precisa ser aplicado de forma prática e diária, ou ele perde o poder. O primeiro passo é assumir responsabilidade total pela própria mente. Você não controla tudo o que acontece com você, mas controla como interpreta o que acontece. E essa interpretação define suas decisões. Hill ensinava que uma mente disciplinada começa com um propósito definido. Quando você sabe exatamente o que quer, seus pensamentos deixam de vagar e passam a trabalhar a seu favor. A mente sem direção cria ansiedade. A mente com propósito cria força. O segundo passo é a repetição consciente. Você precisa alimentar a mente com ideias que fortalecem, não com pensamentos que enfraquecem. Aquilo que você ouve, assiste e repete internamente constrói sua identidade silenciosamente. Napoleon Hill alertava: se você não ocupa sua mente com pensamentos elevados, ela será ocupada automaticamente por medo, dúvida e distração. Não existe mente neutra. O terceiro passo é agir mesmo antes de se sentir pronto. Pensamento positivo não é esperar confiança para agir. É agir até que a confiança nasça da repetição.
Os homens e mulheres que Hill estudou não eram livres do medo. Eles apenas decidiram não obedecê-lo. No final, a grande revelação de Napoleon Hill é simples e desconfortável. A vida que você vive hoje é o reflexo dos pensamentos que você manteve ontem. E a vida que você viverá amanhã está sendo construída agora, dentro da sua mente. Controle seus pensamentos, ou eles controlarão você. Hill dizia que existe um momento decisivo na vida de todo homem e de toda mulher. Um momento em que o pensamento positivo deixa de ser discurso e passa a ser teste. É quando tudo parece atrasado, quando os resultados não aparecem, quando o silêncio substitui o aplauso. Nesse ponto, a maioria abandona o próprio propósito. Não por falta de capacidade, mas por falta de domínio mental. Hill observou que o fracasso quase nunca vem da derrota em si, mas da decisão de parar de acreditar antes da vitória se manifestar. A mente enfraquece, o foco se perde, e o pensamento negativo volta a assumir o controle. Por isso, ele ensinava que o verdadeiro poder do pensamento positivo se revela na adversidade. Quando você escolhe continuar pensando certo mesmo sem provas externas, quando decide sustentar a visão, mesmo cercado de dúvidas, esse é o ponto onde poucos permanecem. E exatamente por isso, poucos vencem. Napoleon Hill afirmava que cada dificuldade carrega consigo a semente de um benefício equivalente. Mas essa semente só é percebida por quem mantém a mente firme. Os fracos reclamam da tempestade. Os fortes aprendem a navegar. Pensamento positivo nesse estágio não é entusiasmo, é postura, é disciplina emocional, é maturidade espiritual e mental. No fim, Hill deixa uma verdade impossível de ignorar. Você não fracassa quando erra. Você fracassa quando passa a pensar como alguém derrotado. Enquanto sua mente permanecer alinhada ao propósito, nenhuma circunstância tem poder definitivo sobre você. A batalha final nunca foi contra o mundo. Sempre foi, e sempre será, dentro da mente. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar que o pensamento positivo só se torna poder quando ele é transformado em disciplina mental constante. Não se trata de pensar bem apenas quando tudo está funcionando, mas de manter a mente alinhada mesmo nos dias em que nada parece avançar. A maioria das pessoas até começa motivada. Elas pensam positivo por alguns dias, talvez semanas, mas quando o resultado não vem no tempo esperado, o velho padrão retorna: dúvida, impaciência e autossabotagem. Hill observou que é exatamente nesse ponto que os sonhos morrem. Não por impossibilidade, mas por abandono mental. Pensar positivo exige repetição diária, exige vigilância, exige escolher conscientemente quais pensamentos merecem permanecer. A mente humana é naturalmente indisciplinada. Se não for treinada, ela sempre buscará o caminho mais fácil: reclamar, culpar, desistir. Napoleon Hill ensinava que homens fortes não são aqueles que nunca sentem medo, mas aqueles que não permitem que o medo se torne pensamento dominante. Porque o pensamento dominante se transforma em hábito. O hábito molda o caráter, e o caráter define o destino. O pensamento positivo cria uma identidade interna sólida. Uma identidade que não depende de elogios, likes, aprovação ou reconhecimento imediato. Quem constrói essa base mental não se quebra quando o mundo desacelera. Pelo contrário, ele se fortalece. Hill percebeu que pessoas bem-sucedidas mantêm a mente ocupada com ideias construtivas, mesmo quando estão cansadas, frustradas ou decepcionadas. Elas não permitem que o fracasso temporário vire uma sentença definitiva dentro da mente. Esse é o verdadeiro diferencial. Não é talento. Não é sorte. É constância mental. No fundo, o pensamento positivo é uma decisão silenciosa repetida todos os dias. Continuar acreditando quando ninguém mais acredita. Continuar avançando quando tudo parece parado. Continuar pensando certo mesmo quando a emoção tenta dominar. E é exatamente essa disciplina invisível que separa aqueles que apenas sonham daqueles que constroem algo real. Napoleon Hill encerra seu ensinamento com uma verdade impossível de ignorar. A mente sempre vence. Ou você a governa, ou será governado por ela. Não existe meio termo. A vida que você vive hoje não é fruto do acaso. Ela é consequência direta dos pensamentos que você aceitou, repetiu e permitiu dominar sua mente ao longo do tempo. Cada escolha, cada atitude e cada decisão nasceu primeiro como um pensamento silencioso. E aqui está o ponto decisivo. Se pensamentos criaram a realidade atual, novos pensamentos podem criar uma nova realidade. Mas isso exige responsabilidade.
Exige parar de terceirizar a culpa. Exige parar de esperar condições perfeitas. Exige parar de viver reagindo ao mundo exterior. Napoleon Hill ensinava que o momento da virada não acontece fora. Ele acontece dentro. O pensamento positivo não promete uma vida sem dificuldades. Ele promete algo maior. Uma mente forte o suficiente para atravessar qualquer dificuldade, sem se perder no caminho. A partir de hoje, a pergunta que fica não é se você acredita nesse ensinamento. A pergunta é: o que você vai fazer com ele? Você pode continuar permitindo que medo, dúvida e procrastinação ditem suas decisões. Ou pode decidir conscientemente assumir o controle da própria mente. Se você quer mudar seus resultados, comece mudando seus pensamentos dominantes. Observe o que você repete internamente. Observe o que você alimenta todos os dias. Porque aquilo que ocupa sua mente acaba ocupando sua vida. E agora eu te faço um convite direto. Se essa mensagem fez sentido, aplique. Não amanhã. Hoje. Assuma o controle da sua mente. Fortaleça seus pensamentos. Defina um propósito claro. E persista. Mesmo quando não houver provas visíveis. Se esse conteúdo te despertou, curta, compartilhe e se inscreva. Porque aqui você não aprende a pensar como a maioria. Você aprende a pensar como aqueles que vencem. A decisão já está diante de você. E como Napoleon Hill ensinou, tudo começa no pensamento.